Sejam muito bem-vindos a mais uma mesa marcial. Meu nome é Fábio Campi e antes da gente começar, eu queria lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, toque no sininho para receber aí as notificações dos nossos conteúdos. Caso você já seja inscrito, não deixe de curtir, compartilhar e deixar aí sugestões para a gente ir melhorando o nosso conteúdo. Lembrando que o Mesa Marcial é uma parceria entre a Sabato Jiu-Jitsu e a Conexão Marcial com apoio da Black Ball Kimonos e do Coach Marcial. Hoje nós vamos receber o Adriano Verdelli, mais conhecido como Adriano Bad Boy, que foi aí campeão de Muay Thai, campeão brasileiro de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu, 4º grau, lutador profissional de MMA, um grande artista marcial aí, uma grande pessoa. Obrigado, Adriano, mais uma vez aí pela sua presença. Uma honra para nós tê-lo aqui com a gente. Obrigado pelo convite, rapaziada. Contamos aí também com a presença do Luciano Sabato, nosso parceiro, nosso irmão de jornada aí. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, Reginaldo. Tenho certeza que vai ser uma mesa fantástica. Também contamos com a participação do campeão Reginaldo Vieira. Obrigado, Reginaldo, mais uma vez aí pela participação, presença e apoio de sempre. Eu que agradeço aí por estar participando e conhecer um pouco da história do Bad Boy. Então vamos lá. Bad Boy, para começar, queria que você compartilhasse um pouquinho aí com a gente como é que foi seu início nas artes marciais, como que foi seu começo. Olha, eu comecei muito novo, logo na infância, né? A primeira arte marcial que eu tive contato foi a arte marcial brasileira, da capoeira, né? Através de um tio que me levou a uma academia, ainda muito criança ainda, né? E quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado, né? Com aqueles golpes todos. E ele era discípulo de um mestre chamado Mestre Gilberto, né? Também discípulo de um grande mestre conhecido dentro da capoeira, chamado Mestre Suassuna. E o meu primeiro contato com a arte marcial foi a capoeira. Logo em seguida, eu enveredei na arte marcial chamada Kung Fu, né? Muita gente conhece do Bruce Lee, que difunde muito, né, essa modalidade de luta. E isso deu um impulso, né, para que eu viesse a conhecer futuramente outras artes marciais, como o Muay Thai, né, e posteriormente, depois, o Jiu-Jitsu também. E com quantos anos você começou, Adriano? Você começou com que idade? Repete mais uma vez a pergunta, por favor. Você começou com quantos anos? Por volta de 5, 6 anos de idade, tive o primeiro contato, né, com a arte marcial, a capoeira. Depois veio o Kung Fu, depois, né, onde eu tive bons anos de treinamento também dentro do Kung Fu, né, que me inspirou bem a praticar as modalidades como o Muay Thai, né, depois futuramente o Jiu-Jitsu. E você quando você começou, quando que foi que começou essa vontade de você competir profissionalmente? Então, eu já tinha começado a competir, né, dentro do Kung Fu, umas competições em São Paulo mesmo. Né, foi quando eu conheci um mestre chamado Adriano Silva, que criou uma modalidade de luta portuguesa chamado Contato Total Português. E nesses eventos confrontavam vários lutadores de várias modalidades, né? Eles combatiam ali, né, para descobrir na verdade qual era a melhor modalidade entre elas, né? Foi quando despertou interesse, porque dentro desse contato total eles tinham 5 modalidades diferentes, né? Existia o contato leve, o contato total e o contato livre, que foi o que me despertou maior interesse, né? Porque naquela época, o que hoje é conhecido como Vale Tudo, né? Naquela época não existiam regras, né? E o contato livre tinha essa característica, né? Foi aí que me despertou interesse, porque eu observei que os atletas não usavam luva, né? E faziam uso de ataques que muitas vezes não eram permitidos dentro das modalidades que eu havia praticado antes, né? Como Kung Fu, uma capoeira. Então foi aí que despertou meu interesse.
E me fala uma coisa, ô Reginaldo, você quer fazer alguma pergunta? Eu não sei se você fez o sinal aí. Não, não fiz o sinal não, mas pergunta a gente sempre tem bastante, né, Camp? Sempre estamos com vontade de aprender alguma coisa sobre alguém. E o Bad Boy, o que me chamou a atenção quando eu conheci o Bad Boy nas épocas das competições, que ele é da faixa preta de jiu-jitsu, mas ele tinha um boxe muito apurado. Quando foi que ele começou no boxe? Porque para mim era um diferencial da época, né? Nem todo atleta tinha um boxe bom quanto dele no MMA. Ô, Reginaldo, obrigado pela pergunta, irmão. Bom, foi assim, em 2000, no final de 99, eu fui dar elogio pro Patino Caco, né? Na academia ele inaugurou recentemente, né? Já da né? Que muitos já conhecem também. E nessa academia eu tive contato com o boxe verdadeiro, né? Através do professor Messias, que é um grande treinador também conhecido em São Paulo, porque é um dos responsáveis pelos atletas olímpicos lá no Centro Olímpico, né? Aí mesmo em São Paulo. Treinei muitos anos com o mestre Messias, né? E através, né, desse contato que eu tive com os lutadores nessa Academia do Macaco, onde ele recebia lutadores de vários lugares do mundo, né? Faziam treinamento lá dentro. Atletas da Polônia, atletas do Japão, até dos Estados Unidos. E belo dia na academia e apareceu o Vitor, que tinha sacado dos artistas. Companhia lembra muito bem disso aí, né? E através do Vitor Belfort, né, ele apresentou um grande treinador chamado Austenk, né? Não é todas as pessoas que conhecem, mas os caras que estão dentro da arte marcial, dentro do boxe, principalmente conhecem. O Austenk, ele foi um grande treinador. Foi treinador do Oscar de la Hoya, foi treinador do Holyfield também no início da carreira, e de grandes outros lutadores como o Minotauro, né, e o próprio Vitor Belfort também. Foi aí que eu comecei a ter o contato, né, com o boxe profissional, foi aí que eu apaixonei pelo boxe, né. Então, eu diria que eu tive grandes professores, né, não só o ilustre mestre Messias, né, que é o responsável pelo Centro Olímpico de Boxe, mas o grande professor Austenk, né, que me ensinou muito. Foi aí que despertou esse interesse e era uma das minhas armas principais, né, nos combates que eu fazia, era a utilização das mãos. Sim, foi como eu falei para você, pelo menos para mim, que peguei essa época do MMA, essa transição, ou você treinava Muay Thai, a maioria dos caras treinava Muay Thai e Jiu-Jitsu, mas o boxe ainda ele estava engatinhando. Eu lembro que nas revistas da época falava muito sobre isso e destacava muitos atletas como o Minotauro já era top 1 no mundo, a Fedor e as revistas da época tipo Tatame, Nocaute, destacava essa diferença nos caras. Mesmo sendo da luta agarrada, eles tinham a parte de trocação boxe muito bom. Sim, sim, é. O Minotauro, ele teve um tempo, né, treinando com o Austenk também, né? Eu creio que foi um pouco antes do Vitor conhecer o Austenk. Então, através do Vitor Belfort, foi que eu conheci esse grande treinador, né? Após essa época aí, que eu trabalhei com o Jorge Patino Macaco, até mais ou menos 2002, 2003, eu já havia ajudado o Vitor, né? Uma luta que ele fez com o Chuck Liddell, né? Muitos conhecem o Chuck Liddell, um grande lutador do UFC. Eu tive a oportunidade de ajudar o Vitor nessa luta, né? Inclusive, ele, se não me engano, acho que ele perdeu essa luta porque ele estava recentemente vindo de uma cirurgia do joelho. E após isso, eu fui convidado pelo Vitor Belfort para trabalhar com ele num centro de treinamentos que ele havia construído ali no Morumbi, né? E nessa época que eu trabalhei com o Vitor, além de ser um dos treinadores do Vitor Belfort, né, junto com Gabriel Gladiador, Josué Destaque também, que é um grande treinador aí do conhecimento de todos. Jacaré. Além de ser... exatamente. Foi treinador do Jacaré. Isso. Destaque, grande treinador. E
essa parte técnica que era responsável pela Vitor Belfort Team e pelos treinamentos do Vitor Belfort, ela era composta pelo mestre Leozinho Vieira, do Jiu-Jitsu, todos conhecem também. O Josué Destaque era responsável pelo treino de boxe, e eu ficava responsável pela parte dos treinos de Muay Thai. Né? Nesse mesmo período, além de ser o treinador da equipe, eu era o treinador do Vitor Belfort e também sparring dele também. Né? Foi aí que eu também acabei também desenvolvendo bastante nessa questão do sparring também, porque quem conhece o Vitor Belfort sabe que ele é um cara duríssimo, né, nas mãos. Então eu tive uma boa escola. É verdade. Ô, Bed, você pegou também uma época com a Shooter Box, no qual o treino dos caras os sparring dos caras era uma competição, né? Dava pra botar no Sherdog, aquele tipo de treino. Então, isso aí tem história, viu, irmão? Isso aí, eu ainda estava no Jorge Patino Macaco nessa época, antes de ir para o Vitor Belfort. O Thiago Silva era um grande parceiro, né, de treino, amigo até hoje, né? Apesar de fazer um tempo que eu não vejo. Mas alugávamos uma casa em Curitiba, ali na Praça do Japão, que fica próximo da academia do mestre Rafael. E lá os sparrings eram duríssimos, né? Eram treinos por volta de 4 horas de treino. Então ali o couro comia e poucos ali suportavam aquele treino duro. Por isso que fez bastante campeões, né, Bed? Ou aguenta, ou sai fora. Poxa, ali surgiram grandes campeões. Ali surgiu Luizinho Azeredo, cara, muitos nomes ali surgiram ali, muitos nomes. Luizinho Azeredo, inclusive, é um amigo pessoal, né? Hoje está nos Estados Unidos trabalhando já, dando aula já há mais de 15 anos. Mas ali surgiram muitos atletas ali, o André Dida também, né? E muitos outros que agora, enfim, é difícil falar porque são muitas pessoas, né? Sim, verdade. Eu gostava muito da Shooter Box nessa época. Era um fã aficionado daquele estilo, aqueles caras agressivo e violento até o fim. A Shooter Box ela foi a grande criadora de um evento muito conhecido que hoje em dia é comparado ao UFC, comparado ao Pride, né, que é o Mecha World Vale Tudo. O Mecha, sim. Exatamente. Mecha ali surgiram atletas duríssimos ali. Eu tenho até um grande amigo do qual eu tenho muito carinho, apreço, se chama Kaká, que hoje trabalha em Nova York também, né, dando aula de jiu-jitsu lá numa grande equipe também. E ele é um cara que treinava muito lá também. Né? Aliás, na verdade, ali surgiram grandes atletas, né? Caras duríssimos ali. Pelé, cria da Shooter Box, o próprio Anderson Silva, o Murilo Ninja, que é um cara que, inclusive, eu lutei com ele no Mecha World, falei tudo, número 1. Né? Então, ali era a nata, né? A nata do MMA ali na época. Na época era Vale Tudo, né? Hoje é conhecido como MMA, né? MMA. Mas naquela época, eu chorar não havia. Show de bola, muito bom, Bed. Ô, Bed, queria fazer uma pergunta a você. É claro que cada luta é uma luta e a gente tem as coisas positivas e negativas de cada combate, mas eu queria saber de você qual a sua luta que você coloca como uma luta que você teve mais aprendizado. De todas as lutas de MMA que você teve, você lutou com grandes nomes do MMA, como você falou. O irmão do Shogun, né? Você lutou com o Pelé também, enfim. Gambit, eu vi algumas lutas suas já. O Gambit eu até estava ao vivo lá quando você lutou. Queria saber qual foi a luta mais dura e a luta que você teve mais aprendizado. Cara, eu costumo dizer que todas as lutas são duras, né? Até porque eu nunca escolhi adversário, né? Então sempre ficaram adversários duríssimos para mim, né? Eu fiz uma luta com o Pichu, no pé de chumbo, e a luta muito em da hora, né? Não tinha preparada para essa luta, porque o adversário que queria fazer a luta com ele resolveu pular fora no último momento. E eu nunca fui de correr de luta, né? Nunca fui de recusar a luta. Então, eu não tinha preparado para essa luta. Eu estava abaixo do peso. E sabe que os atletas estão destacando bastante antes da luta e alguns conseguem recuperar um peso com muita facilidade, né? Então, tinha uma luta que eu diria que não é uma luta difícil, mas foi uma luta que
eu diria que eu poderia ter me preparado melhor, né? Foi essa luta com o pé de chumbo. Porque quando nós estávamos no ringue ali, alguns minutos antes da luta, o comentário do público era o seguinte: cara, diferença de peso de 20 quilos, né? Era absurda, porque eu estava realmente muito abaixo do peso, né? Então, foi uma luta que eu diria que foi mais difícil, porque eu estava muito fraco nessa luta, né? Fisicamente, né? Tinha uns 10 quilos abaixo, lesionado também. Então, eu creio que foi uma luta difícil para mim, porque eu creio que eu não tive tempo para me preparar para essa luta, né? Talvez se eu tivesse preparado para essa luta, teríamos, de repente, feito um combate muito melhor. Mas, na verdade, todas as lutas que eu fiz foram lutas duras, não só as que eu tive eu não diria infelicidade, né? Porque você perdendo é muito mais do que nas vitórias, né? Mas as lutas, essas lutas que eu estive menos preparado, eu diria que foram as mais difíceis. Tenho mais uma questão aqui, Bad Boy. Você falou a questão de... Você era um cara, o Reginaldo também foi um cara assim que eu acompanhei, que não corria de luta, as lutas que fossem marcadas vocês enfrentavam, às vezes até com diferenças de peso, até em momentos que muitas vezes não era mais aconselhável fazer, mas vocês acreditavam. Você me responde duas questões. A primeira, você fazia isso, tinha algum motivo para se aceitar qualquer tipo de luta, sem pensar muito sobre isso? E a questão do profissionalismo hoje, que muitas vezes é feita aquela escadinha, é feito aquela carreira do atleta, levando o atleta muitas vezes a chegar a um evento maior sem derrota, sem se expor muito. O que você acha dessa questão também? Eu queria entender por que você aceitava qualquer tipo de luta e hoje em dia que as pessoas trabalham muito com essa questão também de seguir uma sequência, né, até o cara ir atingir lutas mais duras. Bom, vou começar pela primeira pergunta. Eu sou da época do Vale Tudo, né? Comecei a lutar em 1994, então eu já cheguei a fazer 5 lutas numa noite, né? Com intervalo de 10, 5 minutos no máximo, né? Lutava num evento chamado Freestyle Vale Tudo, né? Que é um clássico do Vale Tudo. Jorge Pereira lutava ali, Jorge Patino Macaco, Marcelo Gildice, grandes nomes aí que foram os responsáveis pelo crescimento do que hoje é conhecido como MMA, né? Então, naquela época, não tão profissional como é hoje. Eu vejo que hoje a coisa aprimorou bastante, né? Somente quando o Vale Tudo entrou na mão do Dana White, entrou na mão dos americanos e passou a ser titular no MMA, a coisa ficou mais profissional, né? Ficou mais voltada para as regras do boxe, né? Tanto que as pontuações do UFC hoje são todas voltadas para a regra do boxe, né? A Comissão Atlética do Boxe é que cuida dessas regras do UFC, né? Questão de peso, questão de, enfim, a regra de um modo geral. Naquela época, eu creio que hoje também, mas muito mais naquela época, nós lutávamos pela honra, né? Eram gladiadores lutando dentro de uma arena para poder mostrar quem era melhor do que o outro. Naquela época, a ideia era descobrir qual que era a melhor arte marcial. O interessante é que os anos foram mostrando que não existe melhor arte marcial. O que existe é a união de todas as artes, né? Hoje, o lutador tem que ser completo. Ele tem que ter um boxe, ele tem que ter um bom Muay Thai, quer dizer, uma boa de clinch, saber bem os eixos, saber os cotovelos. E, principalmente, né, a luta, né, que foi pelo Reis também, que fizeram a nossa propaganda no jiu-jitsu, né? Devemos muito aos Grace também por isso. O Fada também, né? São 2 clãs muito conhecidos que foram responsáveis, né, por isso. Eu também represento o clã dos Fadas também, né? Venho, né, dos mestres que foram formados pelo mestre Fada. Então, assim, devemos muito aos Gracie também por isso. Mas o tempo foi mostrando que a união das artes marciais é que faz um bom lutador, um bom atleta, um atleta completo, né? É verdade. Brad, eu vou perguntar aqui para você,
Eu acompanho a sua carreira como lutador desde das revistas, né? Quando para mim era só um sonho competir, eu ainda estava começando. Tinha você, Flávio Álvaro, o caramba, agora eu não me lembro o nome dele. Ele era muito amigo meu, a gente falava muito. Ele Só os acabou sendo vovôs, né? era muitos caras que eu via naquelas revistas antigas, né? Pegada, tatame, nocaute. Mas Isso. a maior luta que eu vi você combater e tá lutando com ela foi, mano, foi um caminhão de 8 toneladas. Não é todo dia que você vê um cara sobreviver a isso. Então, para mim, isso não é só uma luta, como também é um milagre. Tá me entendendo? Não é, como eu falei, não é todo dia que você vê um cara que sobrevive a um atropelo de um caminhão de 8 toneladas e tá firme e forte assim como você. Acredito que a luta ajudou muito, mas na minha opinião, essa foi a luta mais dura do Bad. É, realmente, todas as entrevistas que eu dei até hoje, o que se comenta realmente é isso, né? Essa foi uma das maiores vitórias que eu tive na minha vida, porque essa é uma das grandes vitórias, né? A vitória da vida, né? A vitória da vida sobre a morte, né? Que a morte é o maior inimigo, né, de todos os seres humanos, né? E eu tive a oportunidade de combater esse grande adversário e sair vencedor, né? Foi esse acidente que me ocorreu foi em 2012, em abril de 2012, e eu dava muitas aulas de personal, né? Eu tinha mais de 15 alunos de personal, eu estava competindo muito, saindo muito em revista, tinha sido convidado para o TUF, né? E, enfim, estava trabalhando muito, né? Dando muitas aulas. E uma dessas, né? Indas e vindas para as minhas aulas, eu estava na Marginal Pinheiros, ali na Ponte do Morumbi, próximo ao Hotel Hilton, uma 600 cilindradas. Estava por volta de 20 por hora, né? Porque eram 10 horas da manhã, então tinha um trânsito muito grande. Eu fui fechado por um carro e acabei caindo debaixo de uma carreta Scania, de 8 toneladas aproximadamente, né? E a cereja do bolo é que ela vai carregar uma lancha de péssima, né? E eu me lembro que foi uma pancada grande, né? E eu não fui nocauteado em nenhum momento devido, né, a esses longos anos de luta, de combate. Então eu fui um pouco resistente para conseguir ficar consciente, né, o tempo todo, durante 20 a 30 minutos, até a chegada do resgate, né? Então, foi um processo muito difícil, porque eu tive 4 paradas cardiorrespiratórias, né? A última parada que eu tive, eu fiquei morto por volta de 5 a 6 minutos. Perfuração de rins, mais de 7 fraturas, né? Sendo que 5 delas foram expostas. Perfuração de rins, traumatismo craniano, enfim, várias sequelas, né? Que foram consequência desse acidente, né? E eu fiquei 25 dias em coma, né? Onde nesse período eu tive experiências assim extracorpóreas, se é que eu posso dizer assim, muito grande, de realmente sair do corpo mesmo e conseguir ver o que estava acontecendo em volta, né? Eu me lembro exatamente de tudo que os médicos falavam, me lembro de amigos que me visitaram lá, que depois eu comentei sobre isso. Até hoje eles não acreditam muito nisso, mas assim, eu tive uma visão assim realmente fora do meu corpo, né? E o diagnóstico era o pior possível, porque você imagina um caminhão de 8 toneladas carregando uma lancha de 8 pés, ou seja, cabem 8 pessoas, né? Passar em cima do quadril, em cima da pelvis, né? Esmagou crista ilíaca, pelvis, quadril e a perna direita, né? Com uma fratura horrível de fêmur. Então, o diagnóstico médico era que se eu voltasse a andar, seria depois de 5 anos, né? Mas, para surpresa da medicina e de todos aqueles que acompanharam esse processo todo, 8 meses eu estava andando, né? E com muito esforço, com muita força de vontade, né? Fui muito aguerrido realmente. Mas a coisa principal que me fez chegar a esse ponto de superação foi a fé,
né? E não se trata de religião. Eu falo de fé, é uma coisa totalmente distinta de religião, né? Então, 1 ano e meio depois disso aí, eu já estava treinando. Quem conhece o bairro do Sumaré, conhece aquela escada famosa que tem no Sumaré, né? Então, 1 ano e meio depois, eu já estava correndo naquela escada, fazendo 15 subidas ali. Então, assim, realmente foi uma superação muito grande. Mas eu entendo que algumas pessoas me falam, mas se você tinha tanta fé, por que Deus permitiu que você passasse por esse acidente tão horrível? Mas aí é que tá. Deus permitiu que eu passasse por isso para que hoje, através do meu sofrimento, eu pudesse ajudar outras pessoas, alcançar outras pessoas através do que eu passei, para ensinar outras pessoas que elas podem alcançar coisas muito maiores do que elas podem imaginar, entendeu? Tudo isso depende da sua fé, tudo isso depende da sua força de vontade, pois mesmo diante dos diagnósticos que eu recebi de especialistas, né, da traumatologia, ortopedia, todos conhecem o HC em São Paulo, sabem, né, que é um hospital considerado um dos melhores da América Latina. Então, eu contrariei todas as expectativas médicas através de uma fé muito grande, através, é claro, de um grande milagre também, mas para que hoje eu estivesse aqui e pudesse compartilhar com todos vocês e com todos que estão assistindo essa live agora, que nós podemos muito mais do que nós podemos imaginar. É só uma questão de fé. E, Adriano, o que mudou depois desse... Porque esse acidente foi um divisor de águas, né? Eu imagino, na sua vida, né? Você teve experiências quase morte, inclusive. Nem todo mundo passa por um tipo de experiência difícil como essa. A sua fé antes ela mudou? Como é que era antes? Como é que era depois? O que mudou na sua visão, na sua percepção de vida e na sua percepção como lutador, como um artista marcial? O que mudou na sua vida? Cara, mudou muita coisa, assim. Eu sempre fui assim um homem, vamos dizer assim, religioso, né? Frequentava, né, algumas denominações religiosas, mas ter um encontro mesmo, né, com Deus de verdade, eu realmente fui ter isso aí após esse acidente, de entender mesmo o que é espiritualidade, que não tem nada a ver com a questão religiosa, né? Então, assim, mudou muito minha visão de vida, né? Entender que eu era muito mais forte do que eu imaginava, porque eu consegui superar algo que, aos olhos de muitos, é insuperável. Hoje, eu treino, eu corro, eu dou a média de 500 chutes todos os dias, que eu treino Muay Thai todos os dias, 500 chutes por dia. Você imagina, alguém que teve as pernas esmagadas, né, e o quadril esmagado por um caminhão de 8 toneladas, não ter praticamente nenhuma sequela, ou seja, nenhuma placa de metal, nenhum parafuso, enfim, é algo realmente sobrenatural. Então, assim, minha concepção de vida mudou muito, mudou muito. Hoje eu consigo ter uma outra visão do que é fé, que, como eu falei no início, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com questões religiosas, né? Questões de espiritualidade, né? De evolução espiritual. Então, realmente mudou muito, mudou muito. Hoje eu não estou competindo, não por conta deste acidente, né? Porque esse acidente foi superado, né? Eu voltei a treinar, voltei a dar aula e tinha até planos para poder voltar a competir. No entanto, por volta de 6 anos atrás, eu descobri uma lesão medular na altura da cervical muito grave, né? Intitulada mielopatia degenerativa progressiva, que é uma doença degenerativa da medula, que com o tempo ela tem um potencial muito grande de degenerar a medula. Ou seja, desde que eu descobri essa patologia, ela tem tirado movimentos dos meus membros superiores. Eu perdi por volta de quase 20 quilos de 6 anos para cá e 70% de movimento deste braço direito. Então, assim, eu consegui superar algo realmente muito difícil, que foi aquele acidente, né? Vencer a morte foi algo realmente muito difícil, algo muito forte que marcou minha vida.
No entanto, hoje eu me deparo com uma grave lesão medular que, por incrível que pareça, não é consequência desse acidente. Essa lesão vem por consequência de uma fratura que eu tive em 2002, né, treinando wrestling, onde eu bati o pescoço e machuquei. Só que na época, né, eu não dei a devida dimensão, né? Nós que somos atletas, né, muitas vezes temos essa capacidade de superar lesões com extrema facilidade, né? Então eu posso dizer que eu fui um tanto negligente, né, com essa minha lesão. E hoje eu me encontro com essa mielopatia que me tirou todos esses movimentos do braço, né, e tem o potencial de me deixar tetraplégico, né, porque esse é o diagnóstico dos médicos. No entanto, o que para muitos seria um motivo plausível, né, para desistir, ou até mesmo, como dizem os amigos, ficar numa cama em depressão, para mim serve como motivação diária, para eu não desistir nunca. Né? E eu sei que isso serve de também, que talvez mais desistir por menos, por um pouco. Né? Então, eu sei, o instrumento assim, hoje era para pessoas. Como diz o grande guerreiro, como todos conhecem, Rei Davi, né, que foi um grande guerreiro que nunca perdeu uma batalha no campo de guerra, ele dizia que foi-me bom ter sido afligido para que eu compreendesse os seus estatutos. Então, assim, o sofrimento, aos olhos de muitos, né, algo, algumas vezes, para motivo de autocomiseração, de pena de si próprio. No entanto, para aqueles que têm uma mentalidade forte, que aqueles que têm a inteligência emocional, usam isso como um combustível para se superar e também para servir de exemplo para outras pessoas, principalmente. Então, é assim que eu vejo. A minha vida mudou muito, não só através desse acidente do caminhão, mas através dessa grande lesão da qual eu estou vivendo hoje, que eu uso como um combustível para continuar seguindo em frente e não desistir nunca. Mais um combate que você não vai negar, né, Adriano? De jeito nenhum. É um combate diário, todos os dias. Porque muito mais do que ficar sem competir, que assim, que é algo que eu amo muito. Eu costumo dizer para os meus amigos que a minha alma sangra todos os dias por não estar em cima do ringue derramando meu sangue. Porque o que eu mais amo é estar dentro do octagon, dentro do ringue, lutando. No entanto, hoje eu estou impossibilitado de fazer isso. Mas se fosse só isso, eu poderia conviver com isso. No entanto, assim, tem dias, né, como eu relatei já para o Reginaldo numa conversa pessoal que tivemos outro dia, tem dias que eu não consigo fazer as tarefas mais básicas do dia a dia, que é escovar um dente utilizando a mão direita. No entanto, né, eu não me entrego nunca. Eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda, me alimentar com a mão esquerda, fazer todas as tarefas com a mão esquerda. E eu sou destro, entende? Então, assim, eu creio que tudo isso que eu estou passando, eu entendo que é uma oportunidade de compartilhar conhecimento, compartilhar isso com as pessoas, para que as pessoas elas se empoderem através desse sofrimento, para elas alcancem um patamar maior do que aqui elas estão hoje, entende? Para que elas se inspirem em mim. Ainda que eu fique numa cadeira de rodas, que eu fique tetraplégico, eu vou continuar ainda incentivando as pessoas, porque o meu slogan é esse: desistir em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Perfeito. Ô, Beth, eu tenho uma pergunta. Primeiro, eu queria saber se há algum tipo de tratamento que você possa fazer, transplante de medula, alguma coisa, não sei se existe algum tratamento. Se você se apega em alguma coisa assim relacionado a isso. E é uma coisa assim que eu queria até dar um depoimento. Eu acho que coisas assim que fogem até do alcance da ciência, né, que a gente chama de milagre, eu acho que tinha que ser uma coisa de ser estudado. A gente conhece tão pouco do nosso cérebro, né? Assim, essa força que você tem, que você demonstra para a gente aqui, é uma coisa que tinha que ser estudada, viu? Porque isso às vezes transforma coisas que a gente acha que não tem, né, como serem mudadas, né? Não existe cura,
nunca diga nunca, né? Por enquanto, a única coisa que a gente sabe é que não tem reencarnação, né? Não tem, pelo menos por enquanto. Mas o resto a gente está aqui para lutar e vencer a todo custo aí. Sim, então, eu conheço um tratamento, né, do qual eu tenho feito, né, chamado ozonioterapia, do qual eu sempre posto no meu Insta, né, para poder divulgar isso aí, porque é um tratamento que tem sido muito difundido já há alguns anos. Já. As pessoas conhecem esse tratamento, né, de uns tempos para cá, que isso está sendo mais divulgado, né, mais explorado. A ozonioterapia, através da ozonioterapia, uma das hérnias de discos que eu tenho na cervical, eu eliminei ela com 4 sessões apenas. Olha só, 4 sessões. Caramba. Estou dando continuidade nesse tratamento de ozonioterapia e tendo, né, assim que possível, iniciar um tratamento com células-tronco, que essa é uma das minhas grandes esperanças, né? Porque é essa esperança de que eu melhor mantenha de todos os fazer a terapia, fazer os meios funcionais, fazer deu uma travadinha deu uma travadinha na parte que você falou que a célula tronco é uma das suas. Aí travou. Sim. Além da ozonioterapia, o tratamento com células tronco é algo que eu pretendo fazer também assim que possível, né? Eu tenho um grande amigo, né, que faz um dos precursores do tratamento de ozonioterapia em São Paulo, chamado Juliano Almeida. Né? Conheci ele numa clínica em São Paulo, na Bento de Andrade, chamada Asla, através da esposa do Vitor Belfort, a Joana Prado. E eu dei uma pausa nesse tratamento durante alguns anos, né, mas veio a remar novamente. Eu tenho tido resultados maravilhosos, né, com a ozonioterapia, mas eu creio que o que vai realmente me ajudar é as células-tronco, que vai fazer com que eu consiga, de certa forma, regenerar, se possível, né, a minha medula. Ozonioterapia, só a ozonioterapia já tem me trazido resultados maravilhosos. Quem já fez, conhece os resultados da ozonioterapia, né? Não só para quem tem lesão, mas para atletas também que buscam melhor desempenho nos seus combates também. Então, realmente é um tratamento maravilhoso. Eu continuo apoiando, né, as minhas esperanças nisso também. Na verdade, eu costumo dizer que eu me apego àquilo que me traz esperança. Eu não fico pensando nas coisas negativas. As pessoas têm um hábito, né, de pensar só naquilo que é negativo, de atrair para si coisas negativas. Não, muito pelo contrário. Ainda que o diagnóstico seja o pior possível, você tem que trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. Porque é isso que me mantém firme, é isso que me mantém vivo. E eu vou tentar todas as formas possíveis e existentes para conseguir melhorar, né, essa lesão, se possível curar esta lesão, porque é tudo uma questão de fé também. Porque quando a medicina achou que eu não pudesse mais andar, a minha fé mostrou que isso era capaz. Porque o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que você espera e a convicção daquilo que ninguém vê, mas você vê, você acredita. Isso é a fé. É isso que me mantém firme. Reginaldo, ou Luciano, tem mais alguma pergunta para o Adriano? Eu tenho uma pergunta até atual, esse momento que a gente tem vivido dessa pandemia, muitas vidas se perderam, muitas pessoas sofrendo com essa situação, né? Aumentou, além da questão do vírus, aumentou-se algumas doenças relacionadas à cabeça, que as pessoas ficam mais em confinamento. Eu queria que o Adriano deixasse uma mensagem aí positiva, ou enfim, a mensagem que queira deixar para essas pessoas e para essas famílias que estão passando essas dificuldades, tanto de doença, né, como também financeira, enfim, de tudo que está acontecendo agora.
Nós vemos aí que muitas pessoas estão sendo afligidas, né, emocionalmente, né, com essa questão da pandemia, dessa questão do isolamento. Mas, assim, é o que eu falei no início, assim, temos que pensar do lado positivo, tirar um proveito, né, até das situações, até, vamos dizer assim, de aparentemente desastrosas e desgraça, temos que tirar bom proveito disso, porque tudo nós podemos tirar um bom proveito, né? Eu me lembro que, algum tempo atrás, as pessoas diziam assim: poxa, eu não tenho tempo para ficar com os meus filhos, porque eu trabalho muito, né? Dedico muito a minha vida ao trabalho. Eu gostaria tanto de poder passar mais tempo com meus familiares, poder passar mais tempo com os meus filhos. Pois é, está aí a grande oportunidade, né? Deus, mais uma vez, né, está nos dando uma oportunidade de estreitar os laços com os nossos familiares, né? Porque ao invés de ficar reclamando, eu entendo que para muitas pessoas é difícil isso. Algumas pessoas são mais frágeis emocionalmente, né? Mas todos nós temos um poder muito grande dentro de nós, né? Se nós somos filhos de Deus, obviamente nós podemos ter este poder também. Então, em nós habita um poder, correto? Então, assim, eu entendo que existe uma certa fragilidade emocional nas pessoas, mas, pô, gente, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, vamos pensar o lado positivo, né, desse isolamento. Eu sei que é difícil ficar em casa sem trabalhar, eu sei que precisamos sustentar os nossos familiares, essa parte realmente é difícil mesmo. Mas por que não aproveitar esse momento de isolamento para ficar perto do seu filho, para poder passar mais tempo com a sua esposa, para passar mais tempo com os seus pais, aqueles que você muitas vezes não pôde visitar por conta do trabalho corrido, por conta da vida, né, corrida que nós levamos, né? Principalmente quem mora nas grandes capitais, como São Paulo, né, sabe que a vida realmente é muito corrida. Seria necessário ter mais de 24 horas um dia para você poder fazer todas as coisas. Então, assim, essa é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de poder passar mais tempo com nossas famílias e estreitar mais os laços com as nossas famílias, entende? Então, a mensagem que eu deixo para todos é: vamos pensar mais positivo, vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Procure não pensar nas coisas negativas, porque nas coisas negativas tem um lado bom. Então, procure pensar nisso. Procure pensar nesse momento, essa oportunidade que você está tendo de passar com a sua família, com a sua mãe, com o seu filho, né? Poder dar atenção, saber o que está acontecendo com o seu filho, né? Esse é um momento importante. Isso vai passar. Isso vai passar. Quando isso passar, a rotina provavelmente vai voltar a ser como era antes. Então, vamos aproveitar esse momento, porque amanhã talvez não tenha tempo para isso, né? Nossa vida é frágil. Estamos no, quem sabe amanhã vai dizer, né? Se estamos ou não. Então, viver um momento de alegria, né? Ser grato em todo momento, porque eu costumo dizer que a gratidão, ela atrai bênção. A gratidão atrai bênção. E murmuração só atrai coisas negativas. Então, assim, vamos pensar positivo. As coisas vão melhorar. Continuem firmes. E, Adriano, você disse que agora você é um cara dedicado a ajudar as pessoas, né? Inclusive a transformação, né, na sua vida te mostrou isso, né? Você tomou isso como uma missão agora aí de ajudar. Você trabalha ajudando as pessoas como? Tem você é palestrante, você dá cursos? Como é que funciona o seu trabalho hoje em relação a isso? Essa questão motivacional, né? Sempre os meus seminários de artes marciais, eu sempre dedicava um final do seminário voltado para essa questão motivacional. Porque o histórico de superação já veio muito antes desse acidente do caminhão, já veio muito antes dessa lesão grave da qual eu estou vivendo hoje. Ultimamente, eu estou elaborando, né, alguns seminários com um conteúdo, além do motivacional, de inteligência emocional, para poder compartilhar esse conhecimento e ensinar as pessoas a lidarem melhor com essas situações de adversidade, né? Com essas situações de infortúnio. Que, na verdade, eu não diria que são situações de infortúnio, são oportunidades de crescimento muito grande.
né? Transformação. Porque todo mundo sabe que zona de conforto não ensina nada para ninguém, né? A melhor forma de você aprender, de você ganhar maturidade, experiência, é através do sofrimento, né? Então, quando você encara o sofrimento não como revés ou como um infortúnio, e sim como uma grande oportunidade de se superar, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, acabando essa pandemia, logicamente, eu, além dos meus seminários, eu pretendo também elaborar algumas coisas voltadas para a inteligência emocional, né, e continuar também fazendo esses seminários motivacionais para poder compartilhar esse conhecimento que eu tenho, essas experiências que eu tive também, essas experiências de dor das quais eu vivi, que eu tenho convicção que serão um instrumento de bênção, né, instrumento de força para poder fortificar e agregar valores à vida de outras pessoas também. É fantástico, né? E nada como a experiência marcial. A experiência marcial traz isso, né? Porque a experiência marcial nada mais é do que crise, né? Em movimento, né? E fazer essa composição é muito interessante, muito legal mesmo. O que eu costumo dizer é que a arte marcial, muito mais do que socos e chutes, ela tem o objetivo principal de forjar homens e forjar caráter, né? Socos e chutes são coisas secundárias dentro da arte marcial. Exato, é o O objetivo principal da arte marcial é forjar caráter. Esse é o fundamento da arte marcial. Consequentemente, você vai aprender a se defender, né? Como eu aprendi no boxe, né? Se um aluno me perguntar, professor, qual é a primeira coisa que eu vou aprender no boxe? Eu vou explicar de uma forma muito simples. A primeira coisa que você aprende no boxe é a não apanhar. Aprender a se defender. Aprender a bater, a desferir golpes é consequência do seu treinamento, né? O objetivo principal da arte marcial é a autodefesa e o autoconhecimento, porque quando você se conhece, fica muito mais fácil você conhecer o seu adversário também. Então, o autoconhecimento é a coisa mais importante, porque quando você conhece a si mesmo, você descobre que você é capaz de coisas inimagináveis. Coisas assim, eu diria, fora do normal, né? Fantástico. A arte marcial vai ser o instrumento mais atual do que nunca hoje em dia, é o que está mais fazendo falta aí, na minha opinião também, já faz uns anos, o Luciano acho que compartilha comigo também, eu acho que o Regis também, né? Muito. O Adriano, já quero estender o convite aqui, assim que passar essa loucura, claro, relacionado à sua agenda, a gente fazer um seminário seu aqui no nosso espaço. Eu acho que vai ser uma coisa fantástica ter os meus alunos e as pessoas, meus amigos, terem essa experiência que eu tive hoje, essa aula, sabe, mexeu muito com o meu emocional também, sabe, porque a gente às vezes tem uma palavra de alguém que passou também por grandes dificuldades, que comparado às dificuldades físicas que eu tive, fica no chinelo, mas cada um tem as suas provações, né? É um exemplo para mim, porque você transforma as coisas que possivelmente deixariam alguém numa cama como motivação para você lutar todos os dias, dar 500 chutes por dia, e é uma coisa fantástica, cara. As pessoas precisam conhecer essa sua força, essa sua determinação. Só quero te agradecer. Se eu tivesse que estar no sofrimento, eu gostaria que eu sei isso de ajudar outras pessoas através do meu sofrimento, poder ajudar outras pessoas. Então valeu a pena isso, valeu a pena essa dor que eu sei, para hoje poder compartilhar conhecimento, poder compartilhar experiência com as pessoas, muitos que estão sofrendo menos. Então, quem depois desta live, ouvir desta live, né, essas pessoas se sintam mais inspiradas, né, se sintam mais empoderadas, né, para poder lutar e até mesmo vencer essas dificuldades das quais elas estão passando hoje, né? Então, valeu a pena ter passado por esse sofrimento, valeu a pena. Nossa, obrigado mesmo. E agradecer o Reginaldo, você vê que através de uma pessoa vencedora também, eu vinha te conhecer melhor.
porque eu te conhecia também só de revista, de algumas competições que eu assisti você lutando, e foi através do Reginaldo que ele falou: Lu, vocês precisam fazer uma mesa marcial com o Bad Boy, porque a história dele é fantástica. Então eu quero agradecer ao Reginaldo também, porque sem ele eu não teria te conhecido. Lu, eu que agradeço por vocês terem aberto o Bad Boy, contar a história dele, que é inspiradora. Eu me lembro que todo mundo estava falando: o o Bad Boy vai morrer, Bad Boy vai morrer. E de repente eu fui naquela academia que tinha uma loja chamada Fightwear, que a gente ia buscar kimono. Sim, De repente sim. eu vi o Bad Boy lá firme, o Bad Boy firme e forte, malhando, deu a volta por cima. Eu falei: caramba, velho, né? Então é como você falou, ele conseguiu passar por cima de tudo isso, coisa que a gente passa, acha ruim, mas vê um cara passar 3 milhões de vezes pior, dar a volta por cima e nos ensinar a cada dia. Eu tenho certeza que eu falei para você chamar o Bad Boy porque eu tenho certeza que a história dele não só motiva você, eu, Kemp, ou quem estiver assistindo, como a gente também vai usar a história dele para outras pessoas. Com Igualmente eu uso. certeza. Eu falo: meu irmão, as pessoas falam de fé, e quando se fala de fé, elas vão na Bíblia. Esquece que esquece que milagres têm acontecido a todo momento. O Bad Boy, o Vini, certo? Muitos casos que a gente conhece. Então, poder falar da história do Bad Boy, falar dele para fortalecer outras pessoas, é bom para mim. E eu tenho certeza que o trabalho dele vai ser inspirador e ajudar muitas pessoas. Eu desejo muita boa sorte para o Bad e que ele é canal de bênção na vida de muita gente. O Reginaldo, grande irmão. Reginaldo, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas nesse Ô, período Bad, aí. a gente se conhece sim, é que você não lembra de mim. Nos eventos de luta, uma vez eu cheguei e falei para você: caramba, você é bom pra caramba, eu acho que você deveria estar bem tenso. A gente lutou em alguns eventos junto e você falou: ô, cara, obrigado. Da outra vez foi quando eu fui na Fightwear. Todo mundo falava que você já estava para morrer. Esse é o que todo mundo falava. E eu não via mais nenhum noticiário falando sobre você, né? A gente não tinha tanto acesso à internet como é hoje. E eu fui na Fightwear e vi você malhando. Aí eu cheguei, tu não vai lembrar, mas eu tomei a liberdade e falei assim: ô, Bad Boy, como você tá, cara? Peguei na sua mão, conversei com você. Foi uma grande surpresa para mim, porque até então, para mim, você estava numa mesa, numa cama, vegetando, era o que todo mundo falava. E foi uma surpresa muito grande, Bad. E desde aquele dia, então, por mais que eu não falasse com você, tu pode ter certeza que a tua história sempre foi motivação para mim. E eu sou grato a Deus por isso e agradeço por você. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto. Queria Sempre. agradecer também, para a gente finalizar, Adriano, muito obrigado mesmo aí por compartilhar a sua história, que é mais do que inspiradora. A gente tem aí algumas coisas muito incomuns aí, o Luciano também, o Regis tenho certeza que também. Fica também, estendo o convite do Luciano também, para quando tudo isso passar, a gente possa se reunir novamente, né, e de repente tocar algum projeto em conjunto. E fica o convite também para uma próxima mesa marcial, né? A gente pode fazer uma nova mesa em uma outra oportunidade para compartilhar um pouquinho mais a sua história, falar um pouco mais do seu projeto e, enfim, enriquecer mais ainda e inspirar mais pessoas aí, artistas marciais e não artistas marciais, né? Eu acho que isso inspira todo mundo, né? Isso é uma história que pode melhorar e inspirar a vida de todos. Obrigado, Reginaldo, por ter indicado aí o campeão, o lutador, o vencedor da vida aí, Adriano Bad Boy. E vamos juntos aí, a gente tem feito algumas mesas juntos, vamos continuar aí. E tá muito bacana, a gente vem crescendo e aprendendo, né? A cada mesa é um aprendizado novo aí. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Poxa, eu que agradeço. Eu fui convidado uma vez, já estou a terceira vez aqui. Já faço parte do canal, né? Exatamente, pô.
E verdade. peso, tem um peso já, Feliz pô. de estar- É verdade, é verdade. Fico feliz aí de estar podendo ajudar de alguma forma. Agradeço você, Luciano, e que o canal, como eu sempre falei, cresça cada vez mais e possa levar para mais pessoas. Obrigado, Regis. Obrigado, Bad Eu agradeço Boy. pelo convite, galera. Agradeço pelo convite. Assim, eu creio que seria assim, precisaria mais horas de exposição, né, para poder contar a história completa. Mas quem sabe numa outra oportunidade podermos dar continuidade, né, nessa história toda aí, porque tem muita história para contar, muita coisa para contar. Isso é uma pequena fração só do que eu vivi, que eu gostaria de poder compartilhar numa outra ocasião. Mas agradeço a todos aí pela oportunidade de poder compartilhar essa história e que eu possa, através, né, da minha vida, da minha dor, ajudar outras pessoas a superar esse momento tão difícil que todos nós estamos passando. Né? Obrigado, Bad Boy. Ficamos por aqui. Até a próxima mesa marcial. Nossa. Os